Difícil mijar com um gato enfiado no meio das pernas enquanto ele, curioso, olha para o fundo do vaso. Haja concentração para soltar os primeiros jatos enquanto ele fica se roçando nas minhas pernas. Eu me contorço para afastá-lo ao mesmo tempo em que tento evitar que a urina acerte a sua cabeça. Jack é muito carente. Eu vou, ele vai. Eu saio, ele sai. Eu venho, ele vem. Nhen, 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 resmunga ele como se eu entendesse o que isso significa. E lá está ele. Ou melhor, aqui está ele. Sempre aqui, nunca lá. Só desgruda de mim quando entra em sono profundo ou quando dá os seus cochilos, mas na maioria das vezes está com um olho no peixe, outro em mim, sempre alerta para não ficar sozinho. Termino a mijada e Jack põe as patas dianteiras na borda da privada enquanto despencam as últimas gotas. Dou a descarga e o som turbulento que ecoa das profundezas desperta ainda mais a sua curiosidade. Baixo a tampa para que ele não mergulhe e vou até a pia. Dessa vez ele não saltou sobre a bancada como costuma fazer para espiar através do vidro do box enquanto eu tomo banho. Faço malabarismo com a escova, de novo com Jack entre as pernas, só que agora deitado sobre o tapete e com o rabo a balançar. Detalhe, eu não gosto de escovar os dentes parado diante do espelho. Preciso caminhar. E adivinha? Isso mesmo. Eu caminho, ele caminha. Eu vou, ele vai. Eu venho, ele vem. Nhen, 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 nhen. Volto ao banheiro. Jack para na porta e senta numa posição aparentemente desconfortável, com a coluna que desce reta, pescoço abaixo e se contorce numa curva acentuada, indo terminar em sua cauda peluda que se enrola, ocultando as patas dianteiras. Me faz lembrar aqueles gatos dos faraós. Enxago a boca, cuspo, seco com a toalha. Ele me observa com seu olhar de desprezo em sua posição estatuesca, feito porteiro de boate. Jack tem um olhar para cada ocasião. De manhã é aquele olhar cansado de vagabundo que varou a noite na balada do quintal caçando lagartixas para me servir, sem o rabo, no café da manhã. São olhos cansados. A pálpebra esquerda, levemente mais baixa, chega a tremer. Tem um olhar de pedinte que me lança sempre que sento no sofá para saborear um iogurte. Chego a ficar com medo quando ele olha fixamente sem pestanejar. Parece que vai dar um bote a qualquer momento e dilacerar meu rosto com as suas garras. É o mesmo olhar que precede o ataque ao cordão do meu calção quando sento na privada para cagar. Ele não pode ver uma cordinha balançando um cadarço. O instinto fala mais alto. Eu o afasto antes que acabe arranhando o que não deve. Aproveitando a porta entreaberta do box, ele entra e senta diante do ralo como se estivesse aguardando uma refeição. Jack ama ralos, de pia, de tanque. Vez ou outra, encontro um jogado no chão da sala ou da cozinha. O fedor que sinto quando ele escancara aquela enorme boca miúda para bocejar deve ser muito parecido com o cheiro que sobe pelo ralo e que ele ignora. Quando está cansado, o local preferido de Jack para cochilar é sobre a mesa, ao lado do computador enquanto eu trabalho. Dali, só levanta em intervalos regulares para mudar de posição. É quando faz aquela pose de gato de bruxa que a gente vê nos livros de histórias infantis. Quando se cansa da mesa, ele levanta, estica as patas dianteiras até alcançar o braço da cadeira, por onde caminha, feito equilibrista, até se aninhar atrás de mim, o que me obriga a trabalhar com a bunda na ponta do assento. Sabe, eu descobri que todos os gatos são iguais. Eles vêm de fábrica com as mesmas funcionalidades, fazem exatamente as mesmas coisas, algumas louváveis, como a de fazer as necessidades no lugar certo,
e ainda cobrir a bosta com areia da caixa. Não precisa dar banho, levar para passear e não são tão dependentes como os cães. E se os cães são fiéis, você não imagina o quanto um gato é carente. É por isso que ele sempre está por perto. Jack só desaparece em 3 ocasiões. Primeira, quando nota a presença de estranhos, o que me faz resgatá-lo debaixo do fogão. Segunda, quando está calor e ele prefere cochilar no vaso da pitangueira. Terceira, no final da tarde, quando é possuído pela adrenalina. Aí é correria. Entra e sai, pula no sofá, bagunça o tapete, deita, levanta, sempre com cara de maluco, os olhos arregalados, parece possuído por uma entidade maligna. Corre atrás da rolha, da bola de tênis e de coisas que só ele enxerga. Chega a ficar curioso quando ele desaparece por alguns minutos. Onde andará? São grandes as chances de estar no quintal olhando fixamente para o alto do muro, onde uma pálida lagartixa busca sua refeição noturna. Mas, como Jack sempre está por perto, eis que ele ressurge das trevas e me persegue pela casa enquanto tento despistá-lo. Afinal, é a minha vez de dormir. Eu vou, ele vai. Eu saio, ele sai. Eu venho, ele vem. Nhen, 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 nhen. E quando acho que o despistei, apago a luz da sala e vou para o quarto. Ele corre na minha frente e se espicha no pé da porta. Eu tento entrar, ele faz manha e, adrenalizado, morde o peito do meu pé com seus dentinhos afiados. O mesmo pé o faz deslizar com muito carinho até o meio da sala, onde ele permanece jogado, nocauteado, olhando para mim com seus olhos cor de ameixa arregalados. Boa noite, Jack. Amanhã, essa mesma história se repete.